Olá a todos, feliz sábado, que a paz de Deus possa estar em cada coração. Sejam todos bem-vindos a este canal Profecias para hoje. Não esqueça de compartilhar este mensagem, inscreva-se no canal, dê like para que muitas pessoas também possam conhecer este mensagem e também possamos crescer em muitas pessoas que possam escutar. Hoje estamos muito contentes por um dia sábado mais, que Deus também possa dar uma paz e tranquilidade em cada lar, em cada família, especialmente em cada coração. Nesta oportunidade, estamos juntamente com nosso querido irmão Denis Souza, ele nos está acompanhando. E ele é departamental da Associação de Adolescentes. Boa noite, feliz sábado, Denis. Boa noite. Feliz sábado a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos a dar início através da leitura de um texto bíblico que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. A palavra de Deus fala da seguinte forma: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Amém? Então, considerando este hermoso pensamento, convidamos a todos para fazer uma oração. Pai, nós que estás em os céus, aqui estamos para agradecer-te pela vida, pela saúde, por este dia maravilhoso que permites ter, por este maravilhoso sábado, no qual permites que possamos reunirnos para estudar sobre a importância de tua palavra. Permite que teu Santo Espírito possa dar-nos sabedoria, discernimento espiritual, e que possa abençoar a cada família, a cada pessoa que se conecta nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Muito tempo já se faz, desde que ouvi falar que Cristo à terra iria voltar. A promessa é real e não tarda a se cumprir. Meu Jesus, muito em breve há de vir. Sinais se vêem por terra e mar. Cristo logo vem, posso enfim sentir. Erga ao céu, irmão, o teu olhar. A redenção muito perto já está. Guerras, lutas, pranto e dor estão a indicar que em breve sim o trono de esplendor raiará. As promessas
do Senhor logo mais se cumprirão quando Cristo seu reino implantar. Sinais se vêem por terra e mar, Cristo logo vem, posso enfim sentir, erga o céu, irmão, o teu olhar, a redenção muito perto já está. Erga o céu, irmão, o teu olhar, a redenção muito perto já está. Já está. A redenção muito perto está. Acabamos de escutar este trio Redenção, que este mensagem que temos através desta música possa ser uma realidade em nossa vida, em nosso coração. Continuando a programação nesta noite, como nós falamos ao princípio, estamos muito contentes por este maravilhoso dia, por este maravilhoso sábado. Nós vamos a estar falando nesta noite sobre um capítulo muito importante, sobre o livro de Daniel, como nós hemos estado continuando uma sequência de temas basado no livro de Daniel. O livro de Daniel encerra muitas histórias maravilhosas, lição excelente, extraordinárias, que podem ajudar-nos para transitar por o caminho que conduz à salvação. E por isso que hoje nós vamos a falar um pouco especificamente sobre Daniel capítulo 9. E para isso vamos a estar falando um pouco com nosso querido irmão Denny. Novamente, boa noite, Denny. Que possamos nesta noite compartilhar com todas as pessoas sobre este importante tema, né? Sobre Daniel capítulo 9. Como podemos iniciar falando sobre Daniel capítulo 9? Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos, falando sobre um assunto tão importante, né? Sobre um livro tão importante, nossa sequência de estudos. E agora nós nos concentramos as nossas atenções para o capítulo 9 de Daniel. E esse capítulo ele é importante porque, levando em consideração que nós estamos em uma sequência, né? Nós passamos o capítulo 8, em que é apresentado ali algumas visões, uma visão de Daniel em que é apresentado aqui alguns símbolos que são apresentadas, então, os seus significados para Daniel, mas um deles especialmente não foi explicado, e Daniel, de fato, ele fica impressionado, ele fica preocupado, e o capítulo 9, ele vem para esclarecer, então, esse assunto. Por isso, o capítulo 9 ele é extremamente importante para a visão de Daniel, para o entendimento da profecia, e também, levando em consideração que estamos tratando de uma profecia que aponta para Jesus, e Jesus sendo o nosso líder espiritual também aponta para nós. Que interessante, meus queridos amigos, como Deus revelou estas coisas, estas ensinanças para nós, mas toda uma revelação que Deus deu não somente se encontra em um capítulo da Bíblia, sino que pode ser encontrado em vários capítulos. E por isso que precisamente
não somente hemos de ler um capítulo, sino em cada capítulo encontraremos uma grande verdade. E o capítulo 9, né, vem falando, como nosso irmão falou, uma consequência do capítulo 8 de Daniel. Então, fiquem atentos para que possamos, nesta noite, compreender algumas coisas que possivelmente não entendimos no momento de estudar Daniel capítulo 8. Mas hoje vamos a estudar capítulo 9 e vamos a entender muitas outras coisas interessantes. Agora, irmão Deni, como entender o capítulo 9 de Daniel? Como nós dissemos, o capítulo 9 ele precisa ser estudado juntamente com o capítulo 8, né? Porque o capítulo 9 ele é uma sequência de acontecimentos do capítulo 8. Então, no capítulo 8, nós temos aqui, sendo apresentado aqui alguns símbolos, que representam aqui os impérios. Nós já passamos o período do Império Babilônico, então é apresentado aqui a Média-Pérsia e depois a Grécia. Esses símbolos são entendidos, são explicados pelo anjo Gabriel a Daniel, mas um dos símbolos, um dos textos que nós temos aqui em Daniel 8:14 não foi entendido aqui pelo profeta. E o capítulo 9, ele tem aqui pelo menos 2 momentos em que nós precisamos fazer esse recorte, né? Primeiro vai do versículo 1 até o versículo 20, em que Daniel ele fica preocupado, né? Porque inicialmente ele tinha entendido uma profecia de Jeremias, e ele estava preocupado porque o tempo já estava acabando. Então ele aflige aqui a sua alma e ele entra em oração, e quando ele finaliza essa oração, nós temos então o segundo momento, né, aqui do livro de Daniel 9, o segundo momento em que o anjo Gabriel se apresenta então ao profeta e explica então o ponto específico de Daniel 8 que Daniel não tinha entendido, né, que é a profecia de Daniel 8:14, referente às 2.300 tardes e manhãs. Então, a partir do versículo 20, onde entra em cena aqui o anjo Gabriel, nós temos, então, sendo explicado as 2.300 tardes e manhãs, em especial um recorte dentro desse período, que é as 70 semanas. Muito bem, então, quão importante, apreciados amigos, é que nós entendamos que estes são princípios de estudos. Para nós entender sobre temas proféticos, é muito importante saber como se dividem ou em que fragmentos, fases, se pode dividir um capítulo. Como nosso irmão falou, o capítulo 9 de Daniel se divide em três partes, 3 fases, poderíamos falar, né? E para isso estamos nesta noite, para que através, com a ajuda de Deus, possamos então começar a desglosar, a desenvolver cada parte deste maravilhoso capítulo. Muito bem, então eu te convido mais uma vez a orar ao Senhor Espírito Santo, porque só com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos entender, né, um assunto que por muitos é evitado pela complexidade de entendimento, mas crendo que o Espírito Santo está conosco, nós te convidamos a abrir a Bíblia e que nós possamos, assim, compreender a sequência dos fatos e a visão profética, e assim possamos cada vez mais estarmos preparados diante dos eventos do fim. Daniel capítulo 9, eu te convido a abrir a Bíblia. Como nós já comentamos, que este capítulo ele tem essas subdivisões. Temos um primeiro momento, no Daniel capítulo 9, versículos de 1 a 3, em que o profeta aqui ele está de fato preocupado. No capítulo 9, versículos 1 e 2, diz que no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum
pano de sacos e cinza. Muito bem, nós temos então esse primeiro momento em que Daniel, apesar de que ele era o primeiro ministro ali do Império Medo-Persa, ali sobre o reinado do rei Dário, e que tinha suas preocupações, tinha suas implicações ali com o rei, tinha os seus afazeres, mas não deixava de estudar as profecias. E ele, estudando as profecias de Jeremias, ele percebeu que o tempo em que as assolações, o tempo que duraria as assolações sobre o povo de Israel duraria 70 anos. E esses 70 anos já estavam findos. Segundo a profecia de Jeremias, capítulo 25, Jeremias 25 e 11, nós temos então que esse período, de fato, era de somente 70 anos. Jeremias 25, versículo 11, que diz assim: Jeremias 25 e 11: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, de fato, a profecia de Jeremias aponta para que um período de assolação para o povo de Israel duraria 70 anos. Mas ele percebeu que esse período de anos estava se findo. Em Jeremias 29, versículo 10, diz que assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. É importante o estudo da profecia, querido, porque nós conseguimos ter um entendimento diante de um evento futuro das coisas que irão acontecer. E Daniel, apesar de que Jeremias era um seu contemporâneo, mas Daniel era mais novo e ele estudando, entendendo que era importante também as visões sobre este homem de Deus, que foi Jeremias. Ele então percebeu que esse período já estava finalizando, porque inicia-se no ano 606, e nós estamos aqui no ano 538, no início do reinado do rei Dário, E Daniel ali, ele percebe que o período de 70 anos já estava acabando, porque nós já tínhamos 68 anos, em que de cativeiro babilônico. Então Daniel ele se preocupa porque no primeiro momento a gente pode pensar que Daniel poderia estar feliz, o período de assolação sobre o seu povo estava finalizando, mas nós percebemos no versículo 3 que ele volta-se o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração. Só que essa oração, irmão Sênio, é acompanhada de súplicas, essa oração também é acompanhada de jejum. E nós temos um trechinho que diz que, além das súplicas e jejum, foi acompanhadas de panos de saco e cinza. Panos de saco e cinza expressa o contexto de um luto, Daniel aqui ele não estava em um momento de felicidade, de regozijo, porque o período de assolação estava se findo, mas ele estava aqui preocupado, ele estava com jejum e oração. Panos de saco e cinza era um costume, era um costume da época, principalmente quando alguém da sua família morria, então expressar a sua profunda dor, o seu luto através de cinza, se vestia de pano de saco, jogava cinza sobre sua cabeça, porque as pessoas do Oriente Médio eles são muito enfáticos quando eles precisam expressar alegria ou tristeza ou dor, e era um costume na época, então em momentos de dor se vestirem de pano de saco e cinza. Então, de fato, o profeta aqui ele fica preocupado, e ele preocupado então diante desse período que estava finalizando, ele se volta para o Senhor em oração, e nós percebemos essa oração a partir do versículo 4. Então, no versículo 4 nós temos: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. É interessante aqui, irmão Sênio, porque em nenhum momento a Bíblia ela expressa um pecado cometido por Daniel. O profeta aqui, ele apresenta
o pecado de Israel como sendo seu, né? A preocupação do profeta com relação à situação espiritual do seu povo, ele se inclui ali também na condição de pecador. Apesar de que a Bíblia não estamos dizendo que Daniel não cometia pecados, estamos dizendo que a Bíblia não registra nenhum pecado cometido por Daniel, mas ainda assim ele se incluía no rol dos pecadores, e ele dizia: olha, Senhor, nós cometemos grandes falhas contra o Senhor, nós pecamos contra o Senhor, mas o Senhor é misericordioso, atenta os teus ouvidos para nós. E ele prossegue então a sua oração no versículo 8, dizendo: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ti. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E no versículo 12 ele prossegue então essa oração, irmão Senhor, dizendo: ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Nós temos então a sequência dos últimos 5 textos dessa oração, em que ele enfatiza que, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado fez resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porquanto não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós temos então a íntegra, né, da oração do profeta Daniel, né, e nós temos aqui uma lição extremamente importante. Querido, apesar de que às vezes você pode pensar que você está 100% com o Senhor, né? Você tem devolvido os seus dízimos, você tem andado corretamente perante o Senhor, ainda assim, você pode fazer orações suplicando pelos teus irmãos. Você pode suplicar a Deus para que o pecado dos teus irmãos também sejam os teus, reconhecendo que também sendo teu, como nós somos uma igreja, como sendo um povo só. Daí nós possamos orar sempre ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a sua misericórdia, porque nós, como humanos, somos pecadores. Então, irmão Senhor, nós temos agora, a partir do versículo 20, o segundo ato, né, de Daniel, capítulo 9. E eu te convido agora para seguir a sequência de Daniel, capítulo 9, em que agora o anjo ele aparece diante de Daniel, né, e ele tem um diálogo com Daniel. E ele explica exatamente aquilo que Daniel não tinha entendido em Daniel capítulo 8, no capítulo 8 de Daniel. Nós temos então a explicação do primeiro recorte temporal da profecia de Daniel 8:14.
Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E a partir do versículo 20 nós temos aqui esse período temporal sendo apresentado em semanas, irmão Sênio. E eu te pergunto, irmão Sênio, o que você entende por semana? O que seria semana para você? Uma semana consistiria em 7 dias, né? Nisso consistiria. Agora, antes de que continue explicando este tema interessante, eu queria mencionar um assunto. Você estava lendo aí na parte dos versículos sobre a primeira parte. Eu fiquei pensando algo muito interessante. Profecia, muitas vezes profecia se compreende de outra forma, de outra maneira, né? Às vezes quando se fala de profecia, muitas pessoas que pensam? Eu acredito que muitos interpretam mal, né? E têm um entendimento ruim das profecias. Às vezes são evitados, inclusive, esses livros que apontam para a profecia. Ficam com medo, né? Exatamente. Então, o que acontece? A profecia, ela atrai os corações hacia Deus. Por exemplo, Daniel, ele recebeu uma visão que ele não compreendeu, como você estava falando, e que a Bíblia também fala sobre isso. Ele não compreendeu isso, mas ele não ficou tranquilo. O que fez ele? Explicou ao Senhor o entendimento, né? Isso aí. Então, isso é que nós temos que compreender. Daniel não ficou tranquilo, ele procurou a Deus, ele buscou a Deus, intercedeu por aquele povo de Deus. Então, profecia, uma das coisas que temos que entender, que profecia é como um meio para que você possa acercar-se a Deus. E é por isso que, antes de falar sobre as 70 semanas, o capítulo 9 vem falando sobre isso, como Daniel alcançou essa experiência com Deus, para compreender uma situação que ainda recebeu, pero finalmente não compreendeu. Ele não ficou tranquilo, sino que procurou a Deus. Nós também temos que fazer a mesma coisa, alcançar uma experiência como a que alcançou Daniel. Então, que interessante que, como você fez a pergunta, né? Uma semana se constitui por 7 dias, né? Então, nós vamos a iniciar com a segunda explicação, com a segunda parte, pero vamos a dar uma pausa e nós vamos a escutar uma música. E mientras escutamos esta música, eu quisiera convidar a todos aqueles que estão sendo partícipes deste programa. Nós precisamos alcançar a melhorar nosso equipamento em quanto se refere à transmissão. Desejamos ter uma melhor qualidade de visão para vocês. Precisamos de sua ajuda. Na tela vai estar aparecendo o número do Pix. Se você deseja de seu coração ajudar a esta programação para que possamos avançar, para que possamos crescer em equipamento e também para que possamos brindar um melhor serviço a outras pessoas que precisam conhecer este evangelho maravilhoso. Então, eu desejo, eu peço de todo o coração, segundo o que Deus coloque em seu coração, possa brindar essa ajuda. Essa doação que Deus possa colocar em seu coração, então nós receberemos muito contente. Aí vai aparecer na tela o número do Pix e mientras sona a música, mientras se desenvolve a música, então nós estaremos esperando por sua ajuda. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, tocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor.
Jesus fazia, curava a dor do sofredor. Tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Sem merecer foi condenado, se entregou para morrer, ressuscitou e ao céu subiu. Somente Cristo vai voltar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Somente Cristo é Salvador. Somente Cristo Jesus, Grupo Humo, que Deus possa fazer uma realidade este maravilhoso mensagem em nossa vida, em nosso coração. Continuando nossa seguinte parte, nós vamos a falar um pouco sobre agora as 70 semanas. Algo muito interessante, como nós estivemos falando, é uma mensagem que Daniel não entendeu, mas depois, agora nós vamos a ver como ele entendeu esta revelação através do anjo Gabriel, né? Muito bem, irmão Senhor. Muito bem, irmão Senhor. O Senhor sempre nos explica, né, aquilo que fica difícil para a gente entender. E agora nós temos o segundo ato, aqui em Daniel capítulo 9, em que entra em cena que o anjo Gabriel, né, diz que Daniel falava ainda e orava, confessando seu pecado, ainda com aquele sentimento de que o tempo já estava finalizando, né, e o seu povo ainda não tinha sido liberto totalmente. Apesar de que a libertação do povo de Israel inicia-se com Ciro, né, e depois com Dário, mas ela vai se concretizar anos depois, somente com Artaxerxes I. Então nós temos aqui, então, ele continuando ainda esse sentimento de súplica, de oração, e quando no versículo 21 diz que ele falava,
na oração, quando o homem Gabriel, que ele tinha observado na visão, veio rapidamente voando e o tocou no sacrifício da tarde. Esse sacrifício da tarde era o momento do último sacrifício que acontecia ali em Israel, né? Então, sempre Daniel ele se colocava em oração nos momentos especiais de sacrifício lá em Jerusalém. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. A partir do versículo 23, querido ouvinte, nós temos então a explicação do anjo Gabriel dessa parte importante da profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E eu te convido então para abrir mais uma vez a sua Bíblia no versículo 23 do Daniel, capítulo 9. Nós temos então o anjo falando a Gabriel e o explicando a sucessão dos fatos, a cronologia dos tempos com relação a Daniel 8 e 14, e a gente vai precisar ter uma compreensão exata dessa cronologia de acontecimentos na profecia. Versículo 23 diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. No versículo 24, nós então temos que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu lhe perguntei, irmão Sênio, o que significa semanas. O irmão me respondeu que semanas significa uma sequência de dias, uma sequência de 7 dias. É interessante que a palavra grega para semanas é shabua. Shabua significa uma sequência de dias ou uma sequência de anos. É interessante que lá no grego, shabua ou semanas não significa somente o que nós temos hoje como literal, um ciclo de 7 dias, mas ele pode significar tanto um ciclo de dias como um ciclo de anos. E a gente precisa entender se essa profecia de Daniel capítulo 8 e 14, ela tem o seu sentido literal ou ela tem um sentido simbólico. Vamos pensar na primeira possibilidade. Pode falar, irmão. Então, para nós entender Daniel capítulo 8, versículo 14, nós temos que ir imediatamente, capítulo 9, versículo 23, para frente, sim? Muito bem, é uma conexão, a gente faz uma conexão. Capítulo 9, ele faz referência ao período de tempo de Daniel, capítulo 8 e 14. Porque no Daniel, capítulo 8 e 14, tem um período temporal longo, né? Na profecia bíblica, é o período mais longo existente, porque ele tem 2.300 anos. Ele vai desde o tempo antes de Cristo até depois de Cristo. 2.300 anos, são quase 3.000 anos, né? Um período temporal longo. Daniel capítulo 9, ele é um recorte dentro desse período de Daniel 8 e 14. Então, as 2.300, elas só são somente 70 semanas ou 490 anos. Mas a gente precisa entender se de fato isso é literal ou se ele é simbólico. Eis aqui o ponto, né? Se ele for literal, esses 2.300 dias, ele vai representar um período de mais ou menos, pouco menos de 6 anos e meio. Se nós colocarmos essa aplicação como literal. Né? Se Shabua apresentado aqui em semanas, ele representa um período de tempo literal, como uma sequência de 7 dias. Né? Se em Daniel 8,14 nós tivéssemos 2.300 dias literais, nós aplicarmos isso em um período de anos de 360 dias, nós teríamos um pouco menos de 6 anos e meio. Então, essa aplicação não faz sentido, porque se fosse esse o caso, Daniel não estava preocupado, porque a grande preocupação de Daniel aqui era de que a assolação do seu povo iria se estender por muitos mais anos. Se ele fosse se estender somente mais 6 anos e meio, Daniel, o profeta, não estaria preocupado como ele estava. No caso, qual seria a melhor aplicação? Então, a aplicação correta para Shabua, aqui em Daniel capítulo 9, especialmente no versículo 24, 70 semanas estão separadas para o seu povo, é de que esse período de tempo, semana, Shabua, a aplicação aqui, seria um período de anos e não um período de dias. Como no grego, ele pode ser aplicado tanto em dias como em anos. Né? Essa aplicação de Shabua é uma aplicação que vem do hebraico, né? Porque Alexandre o Grande ele pediu para que fizesse então uma tradução do hebraico para o grego, conhecido como Septuaginta, né? E essa aplicação ela vem do hebraico
E no hebraico, a aplicação de Shabua, do grego, ela tem um significado tanto de dias, período de dias, como um período de anos. Então, nós vamos seguir, então, o texto do versículo 24, que diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nós temos aqui a aplicação para o que está sendo aplicado, então, essas primeiras 70 semanas, né? Eu preciso que fique claro nas nossas mentes, na mente dos nossos queridos que estão nos assistindo, que essas 70 semanas que estão sendo apresentadas aqui é um recorte temporal dentro da profecia de Daniel 8,14. Então, nós precisamos primeiro termos um pensamento de que Daniel 8,14 apresenta 2.300 anos. Se essa aplicação, de fato, a preocupação de Daniel, de Shabua, que ela não se aplica a dias literais, mas sim simbólicos, então nós temos então um período de anos, que é de 2.300 anos. E essas 70 semanas, elas estão inseridas dentro desse período de 2.300 anos. Ela inicia-se as 70 semanas junto com o período dos 2.300 anos. Então, nós iniciamos aqui, e a gente vai entender a partir do versículo 25, quando inicia-se o período de 2.300 anos e, consequentemente, das 70 semanas. Muito bem. É interessante aqui, irmão Sênio, que no versículo 24 diz que essas 70 semanas estão determinadas. Essa palavra determinadas, na tradução, houve uma tradução aqui para o português, né? Mas no original, elas estão, a palavra, a expressão correta seria cortadas. Então, teremos 70 semanas estão cortadas ou separadas para o seu povo. Você consegue entender agora de que essas 70 semanas é um período de tempo em que a aplicação aqui ela está para o povo de Israel? Especificamente para o povo de Deus, ou para o povo de Israel, né? Para os judeus. Aí nós temos a sequência do texto que diz que para fazer cessar a transgressão, aí ele diz, por que estão separados para Israel? Ele diz que para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Que interessante esse aspecto, porque as 70 semanas estavam definidas como objetivo para o povo de Israel. Para o povo de Israel, elas estavam cortadas, separadas especialmente para o povo de Israel. E aqui é interessante que todos esses objetivos que são apresentados aqui no versículo 24, irmão Sênio, aponta para um só homem. Esse homem que cumpriria todos esses objetivos que são apresentados no versículo 24. E quem seria esse homem? A gente vai entender que, pelo menos por um contexto que diz que para ungir o santo dos santos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ouviu-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr fim em liberdade os oprimidos. É interessante, irmão Sênio, que diz que o Espírito Santo aqui ungiu o Senhor Jesus, que estava em carne, né, para dar libertação para o povo de Israel. Então, nós temos a concretização do objetivo que é apresentado em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Todos esses objetivos aqui que são apresentados, da separação dessas 70 semanas, dentro do recorte das 2.300 tardes e manhãs apresentadas em Daniel 8,14, elas apontam para o Salvador, para o ungido, que é quem? O Senhor Jesus. Então, nós precisamos agora entender de que essas 70 semanas, finalizando então o versículo 24, estão separadas para o povo de Israel e elas apontam para uma só pessoa, que é Jesus. No versículo 25, nós continuamos então, o anjo Gabriel explicando essa visão para Daniel. E diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Nós temos então no versículo 25, irmão Sênio, o período em que se inicia as 70 semanas. Nós temos os recortes dentro desse período e nós temos a finalização desse período de tempo que estão separadas para o povo de Israel. Vamos primeiro entender quando se inicia. Aqui nós temos o sinal, né? E eu quero que você entenda qual é o sinal quando inicia-se então esse período de tempo. Ele diz, sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós temos a assolação, irmão Senhor, do povo de Israel, ela sendo de uma forma, aos poucos, ela diminuindo, né? Essa assolação ela vai diminuindo. Primeiro em Ciro, depois em Dário, nos tempos ainda de Daniel, né? No ano 536, 538, quando finaliza-se esse período de assolação das 70 semanas, mas ela vai se estender ainda por 80 anos, até que no ano 457, né, ela vai se concretizar, então, o que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Então, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse período de tempo se concretiza em 457 a.C., sob a ordem do rei Artaxerxes I. Então, em 457 a.C., nós temos o início dessas 70 semanas. Se nós sabemos o início, a gente temos o ponto de partida, né? Nós temos aqui o ponto de largada, 457 a.C. Muito bem. Só que, além desse recorte, dessas 70 semanas, ser um recorte dentro das 2.300 tardes e manhãs, essas 70 semanas têm 3 recortes. Nós temos 3 recortes de tempo aqui dentro das 70 semanas. O primeiro recorte, ele diz que 7 semanas e 62 semanas é o segundo recorte. E depois mais uma semana. Vamos fazer as contas? Eu te convido também para fazer a conta. Então, nós temos aqui 70 semanas. Se a gente tem 70 semanas, a gente tira 7, a gente fica com 63 semanas. Né? O segundo recorte aqui nas 70 semanas são 62. 7 mais 62. Se nós tínhamos 63, depois que a gente tira 7, então 62 fica faltando uma, né? Então, qual é o recorte? Esses 3 recortes que a gente quer trazer aqui para vocês. 7 semanas é o primeiro, mais 62, que dá 69 ao todo, e mais uma. Então, nós temos 70 semanas. E qual é a intenção desses recortes? Por que há esses recortes dentro desse período de tempo que estão separadas para o povo de Israel? Nós temos então o versículo 26, né? O versículo 26 diz que depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, essas primeiras 7 semanas, irmão Sênior, elas representam um período de 49 anos literais. Como nós dissemos que esse período de anos, eles representam, em Shabua nós temos um período de anos e não de dias. Se nós tivéssemos de dias, nós teríamos aqui somente 7 dias, né? Mas como nós temos aqui um período de anos literais, nós temos então um período de 49 anos. E 49 anos foi o tempo certo que durou a reconstrução de Jerusalém. Então, esse período de 7 semanas iniciais, 49 anos, elas representam um período em que Jerusalém foi reconstruída, primeiro em Neemias e depois em Esdras. Nós temos, então, nesses 2 profetas, nesses dois personagens bíblicos, aqueles líderes que representaram a reconstrução de Jerusalém. Exatamente. Mencionaste algo interessante. Y nos queremos compartir un poco sobre algunos datos, porque precisamente falando sobre o início de esta profecía, nos encontramos, según la historia, encontramos que existieron 3 decretos. ¿Cómo sabemos cuál de esos 3 decretos era aquel onde iniciaba a 2.300 tardes y mañana?
Então aí, precisamente, o versículo dá essas dicas para nós saber qual era esse decreto. O versículo, voltando um pouco ao versículo 25, diz: desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar. Duas coisas interessantes: restaurar e edificar. Então, os decretos anteriores, um decreto foi dado naquele ano 536, o segundo decreto foi dado 520, e nesses dois decretos, nenhum cumpriu essas condições, mas o terceiro decreto cumpriu essas condições. Especialmente, Monsenhor, porque esse decreto de Artaxerxes I, ele é especial porque esse decreto, ele reedifica Jerusalém, ele tem o objetivo de reedificar Jerusalém e concentrar em Jerusalém novamente a capital de Israel, né? Então nós temos aqui a sede comercial, nós temos aqui a sede de Israel novamente sendo em Jerusalém. Então, esse decreto, ele é o único decreto que preenche essas condições que são apresentadas aqui para o início dessas 70 semanas. Exatamente. Dos 2.300 anos. E por isso que inicia no ano 457. Pode continuar desenvolvendo essa parte, né? Muito bem. Então, nós entendemos que essas 7 semanas iniciais, elas são especiais para a reconstrução de Jerusalém. Aí, depois nós temos o período de 62 semanas, né, em que a gente vai contar junto com as primeiras 7, que nós vamos ter 69. 62 mais 7 dá 69. Nessas 62 semanas, nós temos um período de tempo de 483 anos, em que o povo de Israel ele vai cada vez mais longe, se distanciando mais de Deus. Esse povo ele está novamente em Jerusalém, novamente em Israel, na região ali da Palestina. Mas ele se distancia cada vez mais do Senhor, né? E há necessidade, então, de que Jesus seja enviado, né? E ele tenha aqui o seu ministério e ele seja ungido. Então, irmão Sênio, 7 semanas mais 62, elas dão, então, em um período de tempo em que nós temos, então, o ano 27 da nossa era. Nós, levando em consideração que nós não temos o ano 0, né? Chegamos ao ano 27 com a última semana. Essa última semana, ela tem um período, tem 2 períodos aqui também, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, e no meio desses 7 anos, uma semana 7 anos, né? Uma semana profética, um período de 7 anos literais. No meio dessa semana, no ano 31 da nossa era, nós temos então Jesus sendo morto, né? Então, o que nós lemos em Lucas, capítulo 4, 18, em que o ungido, né, a presença do ungido ali, Jesus sendo ungido através do batismo, que é apresentado em Mateus, capítulo 4, né, em que Jesus ele é batizado, ele tem ali a presença do Espírito Santo. Então, nós temos a concretização das primeiras 69 semanas e o início da última semana do período das 70, né, das 70 semanas. Essa última semana ela é especial porque representa o ministério de Jesus. Os primeiros 3 anos e meio, até em que ele morre, e finaliza-se então o período das 70 semanas, em que um homem de Deus, ele foi morto pelo povo que era para ser o povo de Deus, se concretizando então ali a rejeição do povo de Israel, então aqui com a morte e o apedrejamento de Estevão. Então nós temos aqui, irmão Sênio, um capítulo extremamente importante, né, em que apresenta os primeiros 490 anos desse período longo da profecia de Daniel, capítulo 8 e 14. Nós cremos que esse capítulo 9 é extremamente importante, não só para o entendimento do profeta, não só para o povo de Israel, né, mas também para nós, porque aponta para Jesus como nosso Salvador. Amém. Então aí estamos falando sobre esta segunda parte do capítulo 9 de Daniel. Nós iremos a uma pausa e voltaremos para continuar com a terceira parte deste importante capítulo. Vamos a escutar um momento de louvor a Deus.
mas não falta muito pro dia em que meu Jesus voltará nos altos céus. Face a face com o Rei, já se aproxima o dia em que os salvos verão o glorioso retorno de Jesus. Música maravilhosa, coral jovem do Rio de Janeiro. Eu hei de ver Jesus. Precisamos preparar-nos para esse grande dia maravilhoso, quando Jesus volte a esta terra. Você deseja estar nesse lugar? Que esse seja cada dia nosso desejo e possamos fortalecer esse desejo através de nossa preparação. Continuando, vamos a finalizar com nossa última parte. E, no caso, vamos a formular uma pergunta interessante, uma pergunta que quizás você fica pensando, nossa, e agora que nós vamos a fazer com essa informação de Daniel capítulo 9, essa explicação das 2.300 tardes e manhã. Uma pergunta interessante que nós desejamos fazer a nosso irmão para que compartilhe sobre a resposta. Como aplicar este capítulo a nosso tempo? Toda esta informação que nós estudamos hoje, neste momento, como podemos aplicar este conhecimento a nosso tempo? Muito bem, irmão. Irmão Senhor, eu sou grato ao nosso Deus porque Ele nunca nos deixa desamparado, né? Em nenhum momento. Ele nos enviou uma mensagem tão importante. Dessas 70 semanas, no capítulo 9 de Daniel, ele apresenta
um período de tempo que está determinado para o povo de Israel, mas apresenta então o objetivo ali em Daniel capítulo 9, 25, aqueles objetivos que são apresentados para o povo de Israel, se concretizando em Jesus. E Jesus é o nosso maior presente. Eu preciso que você pense agora em Jesus. Eu te convido a pensar agora em Jesus como nosso maior presente. Daniel capítulo 9, ele apresenta a cronologia de 70 semanas, dentro de um período de tempo em que se finaliza agora já nos nossos tempos, no período contemporâneo, mas apresenta o nosso grande Salvador, né? A presença do ungido que veio em carne, se humilhou, né? Se tornando carne, e padeceu humilhações, foi morto, né? Em nosso lugar. E a nossa grande esperança é de ver Jesus, como foi apresentado aqui o hino, né? Nossa grande esperança é de ver Jesus novamente. Eu hei de ver Jesus, que essa seja a nossa esperança, que esse seja o motivo pela qual nós oramos, pela qual nós anseiamos, né? É de ver Jesus voltando mais uma vez. Em Daniel capítulo 9 apresentava a primeira vinda de Jesus, finalizando esse período de 70 semanas, mas nós cremos que Jesus virá outra vez. Ele disse que virá outra vez e vos levará, que você possa cada dia se preparar, porque quando ele vier, você juntamente com a sua família estará subindo para morar com o Senhor para sempre. Eu agradeço então pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, que esse capítulo possa ser extremamente importante para a nossa vida espiritual. Amém. Então, hemos estudado um pouco sobre o capítulo 9 de Daniel, e quão interessante, apreciados amigos, apreciados oyentes, que nós possamos aproveitar cada tempo que Deus dá a seu povo hoje para preparar-nos. Como o nosso irmão falou, Deus deu um determinado tempo para o povo de Israel e ainda não aproveitaram este tempo que Deus deu para este povo. Hoje Deus nos dá um tempo de graça para que nós possamos tomar decisão de parte de Deus, que possamos entregar nossa vida, nosso coração, né? Para que o Espírito de Deus possa transformar aquilo que se precisa para entrar nos céus. Que esse seja cada dia nosso trabalho, procurar permitir que o Espírito Santo possa transformar nossa vida e estar preparados para esse grande dia maravilhoso. Eu quisiera estar nesse momento quando Jesus volte a esta terra. Nosso irmão deseja estar? Com certeza. E eu acho que vocês também desejam estar nesse momento maravilhoso. Às vezes eu fico pensando, eu desejo finalizar o recorrido da vida aqui nesta terra e iniciar essa trajetória, essa experiência maravilhosa nos céus. Realmente algo muito importante que nós precisamos ter em mente cada dia. Agradecemos a todos por estar presentes nessa transmissão. Convidamos a todos para que compartilhem este maravilhoso mensagem, darle like, inscrever-se no canal, compartilhar para aquelas pessoas que precisam conhecer este mensagem de salvação. Também para que, com a ajuda de Deus, possamos apoiar neste canal. Na parte final, novamente aparecerá aquela informação, se você deseja doar alguma ajuda para continuar atualizando nosso material de transmissão, nós aceitaremos muito contente. Que Deus possa colocar em seu coração esse desejo de apoiar-nos e continuar fazendo esta maravilhosa obra que conduz a muitos para a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus neste dia maravilhoso possa abençoar tua família, possa dar muita saúde espiritual e fisicamente também, e possa abençoar todos aqueles que formam parte de sua família. Então, aí dessa forma, nós finalizamos este maravilhoso programa, esperando que a paz de Deus possa estar em cada coração e que também você nos acompanhe em um próximo programa em Profecias para hoje. Que Deus te abençoe.